Olá! Esta é a aula de concordâncias e terminais da disciplina Desenho Técnico 2, válida para a ARC 03319 e a ARC 03132. O que são concordâncias e o que são terminais? Bom, concordâncias são uniões de duas superfícies através de curvaturas. São superfícies reais, possíveis de tocar e sentir. Costuma-se dizer que nossa vida está repleta de concordâncias. Basta que você observe os objetos que você tem em casa. Todos esses cantos arredondados, onde nós não temos um canto vivo, isto é, uma aresta, mas sim uma curvatura, isto é uma concordância. Bens de consumo, como garrafas térmicas, televisores, cadeiras, cantos de móveis, normalmente eles são arredondados. Às vezes, para preservar ou garantir um aspecto estético melhor para o produto, ou simplesmente para facilitar também o seu manuseio, né, dificultando cortes, né, algum tipo de acidente em si. E eles são reais, nós conseguimos ver essas curvaturas. Já os terminais são símbolos que indicam o encontro de concordâncias em um determinado ponto do desenho. Só que vale dizer que os terminais eles não podem ser visualizados em uma peça real. Como a gente está colocando aqui, ele é apenas um símbolo. Ao se observar num desenho um terminal, ali está indicando que há um encontro de duas ou mais concordâncias. As concordâncias, nesse caso, e os terminais, ajudam a representação das peças, passando informações úteis relativas às mesmas. Então, nesse caso, nós devemos ser capazes, ao observar em um desenho uma concordância e um terminal, saber o que está acontecendo exatamente naquela pequena curvatura representando a concordância ou no terminal em si. A correta utilização desses elementos gráficos permite a representação mais precisa das peças com o menor número de vistas, uma vez que, através de sua interpretação correta, devemos ser capazes de imaginá-las espacialmente. Então, o terminal, por ser um símbolo, e a concordância, por ser um elemento real, ao observarmos em algumas posições, percebemos, algumas vistas, percebemos que não será necessário representar todas as vistas para termos uma noção espacial plena da peça, uma vez que esses elementos já vão nos auxiliar nessa simplificação. Tomemos como exemplo esta peça. Observe que nesta peça foi dada, então, uma perspectiva isométrica da peça, e foram indicados dois elementos curvos, um terminal e uma concordância. Foi apresentada aqui uma vista anterior da peça e uma vista superior. Adicionou-se também este elemento, que é uma linha de ruptura curta, é uma linha levemente sinuosa. No AutoCAD a gente faz essa linha usando o comando spline, já apresentei isso em videoaulas de AutoCAD. E perceba, foi desenhado com eixo, temos as linhas não visíveis, uma vez que essa parte aqui é um cilindro. Mas o que acontece nessa peça? Perceba que este bico que está para fora desse cilindro furado, houve o lixamento exatamente dessa aresta. Então, onde o laser está mostrando aqui, é como se eu pegasse uma lixa e tirasse essa aresta, fosse lixando de modo a arredondar esse canto. A gente até consegue perceber pelo próprio desenho que ali eu não tenho uma interseção de linhas, mas eu tenho uma linha que se conecta suavemente com a outra linha através de uma pequena curvatura.
Olha como é que... Veja, apesar de não ter mais essa aresta aqui, o aluno começa a analisar a vista anterior e começa a ficar em dúvida, porque ele não vê essa aresta, porque a gente tirou essa aresta com a lixa, mas ele, ao observar a vista anterior, ele observa essa linha e alguns alunos acabam se confundindo. Dizem, ué, ele tirou essa aresta, mas ela está ali. Cuidem, o que se vê aqui em VA não é uma aresta, é todo esse plano acumulado. Então, todo esse plano que o laser está mostrando aqui, ele fica acumulado nesse ponto. Né? Em VA, a gente não consegue ver essa concordância, exatamente por esse fato. Ela vai estar bem alinhada com esse plano acumulado. Não é possível verificá-la. Mas perceba a outra concordânciazinha que eu tenho com esse plano horizontal com a superfície curva do cilindro. Veja que, da mesma forma que eu peguei essa lixa e tirei essa aresta aqui, eu também fiz uma suavização do encontro da superfície curva do cilindro com esse plano horizontal. Então, quando eu estou olhando na posição de VA, perceba que no meu cilindro eu terei o meu contorno aparente. E bem no encontro do contorno aparente com esse plano horizontal, eu vou ter, obviamente, a minha curva. Perceba, então, que dependendo de onde eu estou olhando, eu vou poder enxergar ou não uma determinada concordância. Nesse caso, como eu vou ter uma curvatura, para suavizar aí o encontro do plano horizontal com o plano vamos dizer assim, do cilindro, com a superfície do cilindro, então eu vou conseguir enxergar nesse ponto aquela concordância ali. E agora, quando é que acontece? Como é que surge o terminal? Veja, se eu pegasse essa peça aqui impressa numa plotadora, numa impressora 3D, fisicamente, de forma tangível, se eu entregasse para vocês, e com exatamente as concordâncias, essa concordância da superfície cilíndrica com o plano horizontal e essa concordância desse plano horizontal com esse plano vertical aqui, se a gente pegasse nosso dedo e fosse deslizando em cima dessas curvaturas até chegar naquele encontro, veja que na vista anterior aparece uma pequena curvinha. E essa pequena curvinha é denominada de terminal. Se eu entregasse para vocês essa peça física, vocês não conseguiriam ver essa curvinha, porque ele é um símbolo. Vocês conseguiriam ver apenas a curva, né? E se você botasse a peça de tal sorte que você visualizasse VA, você conseguiria ver apenas esse plano acumulado, mas essa curvinha você não conseguiria enxergar. Mas a curvinha no desenho é mais uma convenção, é um símbolo. E aí se criou esse símbolo e denominou-se de terminal. Ele termina ali, não existe nenhuma continuidade de outra linha. Veja como a concordância tem uma linha, uma curva e segue outra linha, não termina nela, existe uma continuidade. O terminal não, ele termina ali, parou ali. E onde é que ele vai parar? Exatamente, nesse caso, para esse desenho no ponto de tangência. Como é que a gente determina esse ponto de tangência? O ponto de tangência, pelo AutoCAD, é muito fácil obter, porque se eu desenhei essa linha no AutoCAD com uma linha com esse ponto exatamente sendo o ponto de tangência, está resolvido o meu problema. Mas na época que eu precisava desenhar isso nos períodos que eu tinha que desenhar isso com instrumentos convencionais de desenho, para a gente conseguir o ponto de tangência, bastava utilizar um artifício de desenho geométrico. Eu tinha que desenhar uma linha normal, a linha tangente, para descobrir o ponto de tangência, sendo essa linha normal passando pelo centro do círculo. Então, com isso, eu conseguia, com a utilização de um jogo de esquadros, eu conseguia determinar então esse ponto tangente. Se eu puxar esse alinhamento para cima, ele tem que ficar exatamente, o terminal ele vai parar, se eu puxar esse alinhamento para cima, o terminal tem que parar no alinhamento. Ele não vai além do alinhamento, ele tem que parar no alinhamento.
Uma outra característica bem interessante aqui da concordância e terminais são o tamanho deles. Eu posso dizer, por exemplo, ó, que a concordância ela é praticamente tem um tamanho de 1/4 do tamanho de uma circunferência. Se eu pegar essa circunferênciazinha verde aqui, pegar 1/4, veja esse furo aqui também, ó, tá vendo? 1/4 dele praticamente é um tamanho que a gente pode dizer que é um tamanho para uma boa representação da concordância. Mas já o terminal ele não tem esse 1/4. Convenciona-se dizer que ele é 1/8. É como se eu pegasse esse grande círculo e dividisse em 8 partes. Então, se eu pegar esse 1/4 e dividir de novo, então um terminalzinho mais ou menos 1/8 dessa circunferência. Veja, eu estou dizendo mais ou menos, mas a gente fica se questionando, nossa, mas desenho técnico instrumentado não precisa trabalhar com precisão. Precisa trabalhar com precisão, mas nesse caso, por ser um símbolo, nós temos que cuidar, porque por ser um símbolo, claro que se eu for fazer nesse desenho, eu vou tentar fazer os terminais que surjam com um determinado tamanho. Mas não é necessário você observar essa rigidez toda, né? Tem que ser 1/8, aproximadamente 1/8 da circunferência em si. Com relação às concordâncias, nós temos as chamadas concordâncias de raio determinado e de raio indeterminado. Como é que elas acontecem? As concordâncias de raio determinado, elas devem ter uma dimensão precisa na peça para que a mesma funcione adequadamente. Então, o raio da concordância, o raio da curvatura, é importante para a funcionalidade e operação da peça. E aí, nesse caso, a gente vai identificá-la no desenho através de uma cota, dizendo qual é o raio dela, a marca de centro, que isso é muito importante. Né? Então, imagina, se eu fizesse uma prova com vocês mostrando duas peças. Uma apresentasse uma concordância, essa pequena curvinha, com uma marca de centro da curva, mais uma cota, e a outra sem essa marca de centro e sem cota. Você já poderia me dizer de imediato. Aquela que está sem a marca de centro e a cota, né, a dimensão da curva, o raio, é um raio indeterminado, que a gente vai falar na sequência. Então, as concordâncias de raio indeterminado, elas servem para indicar o acabamento da peça. Isso é um desbaste efetuado para a remoção dos cantos vivos. Então, não necessitam de ter uma dimensão precisa e também não precisam de cotas ou marcação de centro. Às vezes ela está ali para facilitar simplesmente o manuseio, dificultar a ocorrência de algum tipo de acidente, porque o canto vivo ele pode, dependendo do material da peça, pode cortar a pele da maneira, né, dependendo da maneira que você manuseia a peça. Com relação aos terminais, existem dois tipos de representação dos terminais, uma vez que eles são símbolos. Uma vez que eles são símbolos. Existem os chamados terminais convergentes e os terminais divergentes. Vamos começar com os terminais divergentes. Os terminais divergentes eles acontecem exatamente quando os terminais eles são gerados pelo encontro de concordâncias que foram originadas através do encontro de superfícies planas. Então, veja muito bem essa peça que parece mais uma poltrona, onde se colocou esse elemento triangular. Esse elemento triangular tem um nome, ele é denominado nervura. Nervura é um elemento de reforço. Como é que ele funciona? Imagine essa peça que parece uma poltrona sem esse elemento triangular, sem essa nervura. Ele poderia funcionar adequadamente, mas se eu fosse tentar fechar essa parte com essa, fechando uma com a outra, tentando fechar uma com a outra, eu até poderia fazer isso. Mas isso não impediria da peça trabalhar. Agora, se eu colocar esse elemento de reforço,
vai ser bem mais complicado eu tentar quebrar essa peça, quer dizer, encostar essa parte aqui da peça nessa parte, que seria o encosto da poltrona com a parte do assento dessa poltrona. Eu não conseguiria fechar uma coisa com a outra, devido exatamente a esse elemento de reforço. E eu estou dizendo aqui que todo ele é plano, todo ele é reto, não tem nenhuma curva. Porém, nas arestas eu peguei essa lixa, eu desbastei para tornar suave esse encontro desses planos. E eu fiz em todos os pontos onde eu tinha aresta, onde eu tinha exatamente os cantos vivos. Então, você perceba que nesse ponto onde o laser está apresentando, eu tenho o encontro de 3 concordâncias. Ó. Essa concordância aqui, essa concordância aqui e essa concordância aqui. Então, exatamente onde o laser está posicionado, ali eu vou ter o meu terminal. Então, como é que eu localizo esse terminal? Simples, basta você puxar o alinhamento do fim. Veja, essa aqui, essa linha, vai representar esse plano acumulado na nervura, então ela está ali. Eu vou puxar um alinhamento na horizontal, ele não vai encostar na linha de cima, veja, existe uma pequena separaçãozinha, dá para perceber aí que ele não tá, a curva não está totalmente encostada na parte de cima. Então, ali em cima, de um lado e do outro, eu terei meu terminal. E convenciona-se colocar ele de maneira divergente para fora. Por quê? Porque as concordâncias foram geradas através do encontro de superfícies totalmente retas. Não foram concordâncias geradas por encontro de uma superfície curva com a superfície reta, por exemplo. Eu queria mostrar mais um aspecto dessa peça para ver o que acontece exatamente nesse alinhamento aqui em VA. Olha só o que acontece exatamente nesse alinhamento aqui em VA. Olha, VA, então, se você está percebendo, né, desculpe, na vista lateral direita, tá? Na vista lateral direita. A VA está aqui, a vista lateral direita. Olhando na vista lateral direita, nesse alinhamento, né, nesse elemento, veja que o laser, nesse elemento que seria exatamente naquele ponto, ele pega um terminal. Que terminal é esse? É o encontro dessa concordância com essa concordância e com aquela concordância ali de cima. Então, ali eu vou ter o terminal. Eu vou conseguir também, tem nesse mesmo alinhamento, né, eu tenho a concordância, que é desse plano com esse plano aqui. Então, está ali a concordância. E lá adiante, onde o laser está colocando, eu tenho outro terminal. Encontro dessa concordância de cima, dessa concordância e dessa concordância. Bom, se a gente for olhar a resposta, o desenhista colocou apenas aqui uma concordância. Dá para perceber, eu já mostrei como é a concordância. Ela tem uma linha, vai a curva e depois segue a linha de novo. O terminal é uma curvinha que para nela mesma. Por que ele colocou aqui a concordância? Porque, nesse caso, a gente dá preferência para a representação do que é real. Eu falei para vocês que o terminal é um símbolo, é uma convenção. Não existe no mundo real. A gente não consegue enxergar em peças reais. A gente apenas coloca esse símbolo para dizer no desenho que ali vão ter o encontro de 2 ou mais concordâncias, simplesmente. Então, é por isso que aqui não aparece, nesse caso, a gente acaba não desenhando o terminal. A gente dá prioridade à colocação da concordância, tanto de um lado como do outro. Agora, quando a gente tem, veja, o mesmo desenho, tá? Olha, o mesmo desenho, só que há uma indicação que essa parte de cima aqui, ela não é mais plana, ela é curva. Então, esse terminal aqui onde o laser eu estou mostrando, o encontro dessa e dessa concordância, ele deve ficar convergente. Por que ele tem que ficar convergente? Porque essa concordância aqui, ó, desse plano, com essa superfície curva, veja, superfície é curva. Então, foi uma concordância originada do encontro de superfícies, onde uma delas era curva. Então, só por esse fato, obrigatoriamente se convencionou colocar o terminal convergente. Por quê? Perceba,
Nós falamos que os terminais e as concordâncias, eles são muito importantes para que a gente torne nosso desenho mais eficiente, uma vez que nós só devemos ser capazes de imaginar a peça sem precisar, às vezes, até de uma determinada vista. Mas se eu desenhasse essas vistas ortográficas aqui sem a perspectiva, vocês deveriam ser capazes de enxergar, vamos dizer assim, tridimensionalmente as perspectivas sem a apresentação delas. Imaginar na cabeça. Mas veja, olhando as vistas, como é que você saberia que essa parte aqui, que o laser mostra onde é curva, é aquela parte é plana? Pelos terminais. Então, se eu não apresentasse as perspectivas só as vistas, para você saber que essa partezinha aqui é curva, você só conseguiria fazer isso observando os terminais. Só para finalizar aqui, você vê também o alinhamento que a gente dá de VA com a vista superior. Perceba que nesse alinhamento ele é muito interessante, praticamente é um pega-ratão esse ponto. Pega-ratão. Por que é um pega-ratão? Olha só, porque o aluno pensa que por essa concordância aqui, essa concordância que surgiu, que está nesse elemento, tem um terminal, tem uma concordância e tem um terminal lá na frente. Então, eu vou dar prioridade para colocar a concordância. Aqui eu vou olhar de cima, aí tem terminal, concordância, terminal, vou colocar a concordância. Só teria. Aí disse, ops, mas por que tem esse terminalzinho aqui? Esse terminalzinho aqui, surge aí que tem o pega-ratão, é que essa linha, ela não termina exatamente em cima dessa aqui, ela vai um pouquinho além no ponto de tangência da curva. Então, quando eu puxo o alinhamento, ela está um pouquinho mais para dentro. Porque se ela encostasse exatamente nesse plano, teríamos uma solução muito parecida com essa. Então, não apareceria o terminal aqui, a gente só faria a curva da concordância em si. Do mesmo modo, então, veja a vista superior da outra peça. Mas, obviamente, como tem uma superfície curva aqui, eu terei, então, o terminal convergente.